110 pontos na rodada passada e não é porque o Cartola deu uma parada, o Brasileirão deu uma parada que a gente vai deixar de escalar o nosso time. Negativo! Nesse vídeo já vamos deixar pronto o nosso time para a rodada 19. Pronto não, uma prévia para a rodada 19 que vai acontecer só daqui a 50 dias. Fica aí, logo depois da vinheta a gente já vai direto pro campinho, sem enrolação, vamos passar pelo time, vamos passar 4 dicas por posição. Combinado? Solta a vinheta! Frank Maldanes, você tá no lado clubista e aí, ó, na telinha já tá o campinho nessa tela. Bora escalar o nosso time, lembrando, jogadores que estão servindo as seleções não estão disponíveis para escalação aqui no Cartola. Eles só vão ficar disponíveis ali como provável só quando eles retornarem da seleção, só depois do resultado da Copa do Mundo. Depende de até onde que vai cada seleção dentro do campeonato, tá? Então, por enquanto, eles não estão aparecendo aqui como provável. Além disso, essa rodada só tem 6 jogos válidos, então a gente vai ver que vai faltar muito jogador aqui. Vai faltar jogador do Bragantino, jogador do Botafogo, jogador do Fluminense. Tem jogador pra caramba que vai estar faltando aqui. E vamos começar já escalando, vamos começar passando 4 dicas para goleiro, tá? Nessa rodada. Cara, a gente já começa aqui com um goleiro muito bom, é o goleiro mais caro da rodada por enquanto, é o Everson do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pega o Bahia, é um bom nome para essa rodada. O Rossi do Flamengo, que pega a Chapecoense, também é um bom nome, a Chapecoense finaliza bastante, assim como o Coritiba aqui no caso do Carlos Miguel, tá? Então a gente tem 3 goleiros aqui bons aqui para escalar, sendo que 2 deles jogam fora de casa. Além disso, o Hugo Souza do Corinthians também é um bom nome para escalação nessa rodada, beleza? Bons nomes aqui pra gente escalar. Eu vou nessa rodada, por enquanto, cara, eu vou me basear muito por conta do mínimo aqui para valorizar. O Everson precisa de 12,94 para valorizar. O Hugo Souza precisa só de 1,64. O Hugo Souza tá muito barato para essa rodada, cara. Então por isso eu vou com o Hugo Souza de goleiro. A gente vai ver que o nosso time, vocês vão ver que o nosso time vai acabar muito permeando ali entre Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, tá? Não vai fugir muito disso não. Para laterais, a gente tem os 2 laterais do Corinthians que são bons nomes para a rodada, tanto o Matheus Bidu quanto o Mateuzinho. São 2 jogadores ofensivos ali, o Fernando Diniz gosta de atuar assim com os laterais, jogarem com eles bem ofensivos, participando das jogadas de gol, fazendo gol, dando assistência. São 2 nomes muito bons. O Renan Lodge do Atlético Mineiro também para esse jogo contra o Bahia é um nome bacana para você escalar. Lucas Samon do São Paulo nesse jogo contra o São Paulo Atlético Paranaense também. Lucas Samon jogando em casa, principalmente em desarmes, ele tem pontuado bastante em média básica, tá? Então vale a pena aqui. Kaique Bruno poderia ser um bom nome, mas esse jogo Inter e Cruzeiro, eu acho que ele é um jogo meio arriscado. Mesmo o Inter vindo de derrota por o Bragantino por 3-0, eu acho que ele é meio arriscado, então por isso que eu não tô colocando o Kaique Bruno como uma das opções de escalação aqui, tá? Para essa rodada, eu vou de Matheus Bidu, do Corinthians, e Renan Lodge, do Atlético Mineiro. Vamos fechar a zaga aqui, a gente já tem... Vocês vão ver que a gente vai triplicar um time aqui, velho. Já deu pra saber, né, que vai ser o Corinthians. Porque as dicas aqui vão passar pela dupla de zaga do Corinthians, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, bem como Léo Ortiz do Flamengo e Murilo do Palmeiras. Não falei de Rafael Tolói. O Rafael Tolói joga em casa, o São Paulo joga em casa contra o Atlético Paranaense, porém eu acho que eles são um jogo um pouco mais arriscado. O São Paulo tem um retrospecto contra o Atlético Paranaense não muito favorável, apesar de ter ganhado uma Libertadores em cima do Atlético Paranaense, mas quando a gente pega jogos assim de Brasileirão, Copa do Brasil, o São Paulo costuma passar um pouco de perreio quando pega o Atlético Paranaense. O Rafael Tolói também não faz muito ponto de média básica, ele depende muito da SG, e eu acho que esse jogo não deve ser um jogo SG. Não digo nem que o São Paulo vai ganhar, nem... Cara, esse jogo aqui é o que pode tudo acontecer. Pode tudo acontecer. Então acho que é muito arriscado colocar um zagueiro aqui. Nessa rodada eu vou de Gustavo Henrique do Corinthians e Léo Ortiz do Flamengo. Léo Ortiz também que era meu zagueiro na rodada passada, mas infelizmente ele se machucou. Acabou fazendo só os 5 pontos ali do SG enquanto ele esteve em campo. Acabou não dando tempo dele fazer muita coisa ali no jogo do Flamengo contra o Coritiba. 3 meias aqui. Meio campo eu vou passar 5 nomes, tá? Eu vou passar Matheus Pereira do Palmeiras, Matheus Pereira do Cruzeiro. Bom nome para essa rodada, apesar que ele tá custando... Ele tá caro, tá 15,27 e precisa de 14,37 para valorizar, então vale a pena colocar ele pensando em pontuação, mas se você for pensar em valorização, tira um pouco o pé, tá? Andreas Pereira do Palmeiras é um bom nome, mesmo jogando fora de casa. O Andreas Pereira é o rei das assistências aqui, vale muito a pena ter ele no time. Christian do Cruzeiro também tá passando uma boa fase aqui no time celeste, no time do Cruzeiro, é um bom nome para essa rodada. Breno Bidon também do Corinthians é um grande nome.
deve jogar ali mais avançado, porque o Rodrigo Garro não está aparecendo aqui como provável. Então, se o Garro não estiver aparecendo como provável, é muito provável que o Breno Bidon jogue um pouco mais adiantado aqui no time do Corinthians e vale muito a pena a aposta nele. E um jogador que está muito barato e que tem jogado bem nesse Campeonato Brasileiro é o Josué do Coritiba. Está custando 5,42, ele precisa de 1,57 para valorizar. O jogo é contra o Palmeiras, ele costuma participar das jogadas de gol ali do time. É um camisa 10 muito bom aqui, vale muito a pena ficar de olho nele, tá? Para o nosso time nessa rodada, por enquanto, nessa prévia, a gente vai de Christian do Cruzeiro, Breno Bidon do Corinthians e Andreas Pereira do Palmeiras. Beleza? E no ataque, mais 4 nomes pra gente olhar aqui. Cara, não tem como deixar de fora. Pedro e Samuel Lina do Flamengo estão passando uma ótima fase, mesmo jogando fora de casa, é contra a Chape, é o último colocado do campeonato. Acho que vale a pena. Viveiros também, eu vou até passar mais do que 4 dicas, tá? Viveiros do Atlético Paranaense também é um bom nome. Nesse jogo, mesmo jogando fora de casa, é o que eu falei. São Paulo e Atlético Paranaense, pra mim, é um jogo que vai acontecer gols, muitos gols. Então acho que vale a pena também ter o Viveiros no seu time. E o Roberto do Corinthians, quando joga contra o Remo, dentro de casa, o Remo cede bastante ponto para atacante. Pena que os jogadores do São Paulo não souberam aproveitar isso na rodada passada. E o Caleri do São Paulo também é um bom nome para esse jogo contra o Atlético Paranaense, bem como Arthur, também é um bom nome ali para o ataque do São Paulo, tá? Muito provável que lá daqui a 50 dias o Luciano volte também seja um cara que vai figurar entre os prováveis aqui. Como ele não tá, por enquanto, nosso ataque vai de Pedro do Flamengo, vamos de Yuri Alberto do Corinthians e Caleri do São Paulo, beleza? E o nosso técnico, como a gente já tem um caminhão de caras do Corinthians aqui, eu acho que o Corinthians deve ser o time que vai imitar nessa rodada, eu vou também de Fernando Diniz como treinador. Vamos escalar nosso banco de reserva, então, alternativa para Hugo Souza nessa rodada será, vamos ver, quem que a gente pode colocar aqui? Eu vou colocar o Rafael do São Paulo nesse jogo contra o Atlético Paranaense, apesar de ter falado que é um jogo de gols, mas o Rafael também entrega em defesas, então vale a pena ter ele aqui. E é reserva também, a gente espera que ele não precise entrar. Lucas Samon de São Paulo é um bom lateral, média básica aqui, muito desarme, vale a pena ter caso algum dos nossos dois laterais acabe não entrando. Na zaga, Murilo do Palmeiras é um bom nome para reserva. Meio de campo, eu vou com o Josué do Coritiba como reserva aqui para o meio de campo. Josué. E o ataque, o atacante reserva do nosso time será Arthur. Beleza? Esse é o nosso time. E aí, antes da gente colocar aqui o nosso capitão, o nosso reserva de luxo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Tem um botãozinho aí de hypar, dá uma hypada no vídeo, isso ajuda a gente bastante também, tá? Beleza? Curtiu aí? Deu tempo de curtir? Deu tempo de compartilhar? Maravilha! Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nosso capitão. O nosso capita nessa rodada vai ser o Yuri Alberto, Corinthians e Remo jogando dentro de casa. Acho que o Yuri Alberto tem grandes chances de pontuar bem nessa rodada. E o nosso reserva de luxo vai ser o Arthur, atacante do São Paulo. E assim, vamos confirmar a escalação para a gente não perder esse time. Esse time vai ficar escalado aqui. E lógico, faltam 50 dias para a rodada acontecer, então tem muita coisa que pode acontecer aqui. A gente sempre volta a fazer um novo vídeo. Quando estiver lá na frente, quando estiver chegando perto da rodada, a gente faz o nosso time definitivo. E a gente vê se vai precisar mudar alguém aqui, se vai aparecer algum outro nome que a gente fala, putz, acho que vale a pena trocar. Se precisar, a gente faz o vídeo, a gente troca aqui e todo mundo fica feliz. Belezinha? Cara, então esse é o nosso time que fechou com Hugo Souza no gol, Renan Lodge, Léo Ortiz, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. No meio de campo, Andreas Pereira, Breno Bidon e Christian. No ataque, Caleri, Roberto e Pedro, com Arthur como reserva de luxo e Fernando Diniz como nosso técnico. Esse é o nosso time pronto, escalado. Pronto não, nosso time prévio escalado para a rodada 19. Beleza? A gente não vai ficar 50 dias sem se ver porque tem o quê? Tem o Cartola da Copa do Mundo. Durante esse intervalo, vamos brincar de Cartola, vamos continuar jogando no Cartola, só que agora a Copa do Mundo. Cara, procura aí nas ligas, a liga do lado clubista. Tem lá liga do lado clubista, tanto para mata-mata, quanto para liga clássica, quanto para de pontos corridos. Beleza? Vamos brincar lá, vamos fazer dessa Copa do Mundo uma diversão e a gente vai gravando também vídeos aí ao decorrer da Copa do Mundo para falar de Cartola e para falar também da própria Copa do Mundo, tá? As rodadas aqui, vai fechando o mercado do Cartola, a gente também faz um vídeo passando aí a limpo o nosso time, quais são as dicas para você ir bem nas suas ligas aí de Cartola. Combinado? A gente se vê por aí. Um beijo, um abraço e fui!